Olá, eu sou Cássio Rezende e começa agora mais um podcast. E nesse podcast de hoje, nós vamos falar sobre como ler a Bíblia. E o objetivo não é trazer nenhuma lista exaustiva de um passo a passo de como ler a Bíblia, mas eu gostaria de dar algumas dicas, algumas recomendações, né? E expressar da forma que eu faço para ler as Escrituras Sagradas. O primeiro, vamos falar da Bíblia em si, né? O que é a Bíblia? A Bíblia é uma biblioteca, é um conjunto de livros que são escritos por seres humanos em várias épocas e lugares diferentes, mas todos inspirados por Deus e tratando de um mesmo assunto, sobre a história, né, do ser humano em si, e sua queda e sua redenção, através de uma obra de Deus operada através do seu ungido, do seu Messias, que é Jesus de Nazaré. Então, é importante a gente entender isso. A Bíblia, ela não é, em sua totalidade, um livro cristão, mas o que hoje a gente, como cristão, chama Antigo Testamento é a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica. Ela tem aquilo que a gente chama, para a gente cristão, a gente chama de Antigo Testamento, o judeu chama de Tanakh, e é a Bíblia dos judeus. E depois nós temos os livros do Novo Testamento. A critério de curiosidade, muitos podem falar a Bíblia evangélica é diferente, ou a Bíblia protestante reformada é diferente da Bíblia católica. Bom, para responder isso, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo e chegar no século XVI, né, onde ali, a partir de 1517, ocorreu com mais força, né, a Reforma Protestante. Então, até aquele momento, a Bíblia era igual. Então, não tinha diferença. Quem era protestante, quem era católico, utilizava a mesma Bíblia. Mas, em meados ali de 1540, se não me engano, 1548, ocorreu um concílio católico chamado Concílio de Trento, e ali, nesse concílio, eles acrescentaram, né, mais 7 livros na Bíblia católica. Aí, esses livros que foram acrescentados são eles: Sabedoria de Salomão, né? Judite, Tobias, Baruque, Macabeus 1 e 2, né? Eclesiástico, a Bíblia já tem Eclesiastes, mas aí foi acrescentado Eclesiástico, e a carta de Jeremias. Além disso, foram acrescentados mais capítulos em Daniel e um adicional para um dos últimos capítulos ali do livro de Esther. Então, isso foi acrescentado depois. Muitos aí vão dizer, não, a Bíblia evangélica tirou o livro. Não foi. É isso que aconteceu. Você pode procurar na história, você procura aí livros do Concílio de Trento, pode fazer uma pesquisa no Google, você vai ver que foram adicionados esses livros posteriormente, até aquele momento era igual. E o conteúdo desses livros não vai dizer nada diferente, assim, em essência, diferente dos outros livros que já tem na Bíblia. Então, é algo desnecessário. Para te falar a verdade, esses livros têm até alguns errinhos, né? E alguns até explícitos. Por exemplo, em Macabeus, o autor fala ali, você praticamente pede desculpa se teve algum erro, né? E coisas desse tipo, né? Então, não vamos. Um dia a gente pode falar só sobre esses livros, né? Mas o conteúdo dele não tem nada demais além desses outros livros. Bom, dito isso, agora é importante a gente entender, né, que a Bíblia, portanto, ela tem esses livros, Antigo e Novo Testamento, né, totalizando ali 66 livros. E depois de você saber isso, é importante para ler a Bíblia você ter uma Bíblia, né? Lógico. E não é desculpa para ninguém. Hoje, possivelmente, você deve estar me ouvindo de um smartphone, de um celular, e você pode baixar um aplicativo, caso você não tenha a versão impressa das Escrituras. Eu prefiro chamar assim, né, das Escrituras Sagradas, né, da Bíblia. Você pode baixar
é ela através da sua loja de aplicativos do seu celular. Inclusive, eu recomendo fortemente um aplicativo chamado app, né, App da Bíblia. Ele é uma iniciativa de uma organização chamada Life Church e você encontra dentro dele várias versões, várias traduções da Bíblia, e você pode baixar ele de forma gratuita. Inclusive, você tem opções para escutar esses livros da Bíblia, né? Então, você pode baixar esse aplicativo aí. Ele tem para Android, para celular Android, para celular, para iPhone, né? Tem também para leitor de e-book Kindle, enfim, aí você pode acessar é, a loja de aplicativos do seu celular e procure app da Bíblia. O iconezinho atualmente é um iconezinho marrom e vai ter escrito aí Bíblia Sagrada ou Holy Bible, e você pode baixar esse aplicativo e aí você baixa outras traduções da Bíblia. Agora eu quero falar sobre isso. Depois de já ter a Bíblia, é, preferencialmente, é bom que você tenha uma versão simples da Bíblia. A Bíblia no Antigo Testamento ela foi escrita em hebraico e aramaico e o Novo Testamento em grego. Então, o que nós temos em nossas mãos para ler é uma tradução dessas línguas originais, da escrita original da Bíblia. E é bom. E qual que é a melhor tradução? Então não existe uma tradução que você possa falar, a melhor tradução é essa, depende para qual é a finalidade. Pessoalmente, inclusive, como eu sou pastor, eu utilizo nas minhas mensagens, nos meus sermões, eu utilizo a NVI, Nova Versão Internacional. Mas eu recomendaria para uma pessoa que está começando a se familiarizar com a Bíblia agora, eu recomendaria fortemente a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, cuja sigla é NTLH. Essa Bíblia ela foi concebida, ela foi traduzida com o objetivo de ser uma linguagem para o tempo de hoje, né? Por exemplo, ao invés de falar vós, vai estar falando vocês, né? Coisas assim. Então, é uma linguagem bem simplificada, é quase que nem uma tradução, mas uma interpretação ali dos escritos. Porque tem muita coisa que você não vai encontrar, né, correspondentes para as palavras de hoje. Talvez aqui no fundo você está escutando um carro de som passando, porque faço essa gravação em casa, né? Então você vai ter algumas interferências assim. Bom, retomando aqui ao assunto, né? Então, eu recomendo fortemente que você leia, caso você esteja se familiarizando com a Bíblia ainda, Nova Tradução na Linguagem Novo, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Tem algumas expressões, por exemplo, quando Jesus fala tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu, tudo que desligar, ali o que Jesus estava querendo dizer é tudo que você ligar significa proibir, desligar significa permitir, desamarrar, permitir, né? Então, coisas assim, às vezes para a gente não vai fazer sentido, que eram expressões da época, né? Então, uma tradução dessa forma ajuda a gente a ter um entendimento melhor quando a gente ainda está se familiarizando com o contexto histórico da Bíblia. Então, recomendo que você baixe o aplicativo da Life Church, né? App da Bíblia, e utilize a tradução que se chama Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Agora, como que eu vou ler a Bíblia? Então, eu já falei o que é a Bíblia. É um livro judaico-cristão que tem ali os seus livros, a maioria, todos os autores, com exceção de um, da Bíblia, né, eram judeus, né? Então, você vai ter fortemente o contexto judaico presente na Bíblia, né? E todos eles, seja o judaico, seja o que não era judeu, né, que era Lucas, foram inspirados por Deus, dirigidos, guiados por Deus para colocar ali nos seus escritos a mensagem que Deus espera que a gente ouça, para que a gente creia e viva conforme a palavra dele. Então, depois de você já ter a Bíblia, como é que você vai ler a Bíblia? Muitas pessoas gostam de pegar a Bíblia e abrem em um lugar aleatório e ler. Mas se você fizer isso, eu não recomendaria que você fizesse isso, porque você não vai ter uma noção daquele contexto.
Então você vai abrir na Bíblia, é como se você está andando na rua e você escuta uma pessoa falando assim, aí ele bateu nele e matou. Aí, o quê? Alguém matou alguém? Aí, quando vê, a pessoa estava falando no meio do assunto assim: olha, tinha um mosquito aqui, e aí meu filho estava ali perto, aí bateu nele e matou ele. Aí você chega no meio do assunto, você vai só pegar e matou, e aí você vai achar que já era um assassinato quando a pessoa tinha matado o inseto, né? Então, esse exemplo que eu estou usando é para que você entenda. Se você pegar um assunto no meio do caminho, você vai entender muito diferente do que realmente é o significado. Então você vai entender fora do contexto. Então recomendo que você leia, escolha um livro da Bíblia e leia ele do começo ao fim. Recomendaria fortemente que você começasse do começo. Lê lá Gênesis, depois você lê Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Se quiser ler o Novo Testamento também, mas eu recomendaria ler o Antigo Testamento para que você tivesse uma base para depois ler o Novo. Mas enfim, a minha recomendação principal é leia um livro do começo ao fim. Os livros da Bíblia não estão dispostos em ordem cronológica, não. Eles estão dispostos por tipo de livro. Por exemplo, no começo da Bíblia você tem a Torá, que é a lei, né? Você tem Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, que é chamado de Pentateuco. Aí depois você vai ter os livros que a gente chama históricos da Bíblia, né? Tá ali de Josué até Esther, depois os livros poéticos, né? Você tem ali, vai de Jó a Eclesiastes, depois tem os livros dos profetas, né? Que vai ali de Isaías até Malaquias, né? Então você vai ter essa organização no Antigo Testamento, não necessariamente em ordem cronológica. Então, o que eu recomendaria é que você lesse um livro, quando você pegar aquele livro, leia do começo ao fim. Porque aí você vai ter uma noção da mensagem de Deus dentro daquele livro. E quando você for ler, você pensa o que Deus estava dizendo, o que estava acontecendo naquele tempo, e depois você se pergunte, depois de você entender o que estava acontecendo ali naquele texto, pense o que isso se aplica na minha vida hoje. O que isso está falando comigo, o que eu aprendo com esse texto. Então, essa, como eu te disse, não é nenhuma lista exaustiva, mas é isso que eu recomendaria você fizesse ao ler as escrituras. Então leia um livro, comece, leia, você não precisa ler ele inteiro, claro, né? Você lê um trechinho hoje, ou um capítulo hoje, outro amanhã, outro depois, outro depois. Então eu recomendaria que você lesse a Bíblia dessa forma. Por quê? Porque depois que você lê a Bíblia por inteiro, você vai passar a viver conforme aquilo e vai ter noção. Por exemplo, alguém te pergunta: olha, é certo isso? Aí você vai lembrar o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto e vai poder dar a sua opinião conforme a mensagem bíblica, conforme as Escrituras. Então, por isso, eu recomendo que você leia a Bíblia sim. Mas o mais importante, não leia a Bíblia como se fosse um livro qualquer, porque ela é de fato a mensagem, a palavra, o dito de Deus, né? O que Deus está querendo falar conosco. O que você precisa saber da parte de Deus está escrito, está ali nas Escrituras. Então você pode conhecer a Deus através daquilo que ele diz na sua mensagem, através das Escrituras. Então, procure conhecer a Deus. Muitas pessoas querem ser religiosas sem conhecer as Escrituras. E eu digo, sempre costumo dizer, que a religião que não é firmada nas Escrituras, ela não é religião, ela é superstição. Então, que você precisa conhecer a verdade das Escrituras para que você, de fato, seja uma pessoa dedicada a Deus. Então, faça assim, leia a Bíblia, né? Siga esses passos. Procure, antes de ler, pedir no seu coração, fale com Deus, fale, Deus, fala no meu coração, eu quero entender, eu não quero só ler, eu quero entender para obedecer o Senhor, para viver conforme a sua vontade. E aí sim eu acredito que a sua leitura das Escrituras vai ser de fato proveitosa. Então faça assim, tenha uma Bíblia, peça a Deus para falar com você,
e leia um livro da Bíblia do começo ao fim, não de uma vez, né? Mas hoje você lê um pouquinho, amanhã outro pouquinho, mais um pouquinho, até que você lê aquele livro por inteiro. E aí depois você passa para outro livro até que você tenha lido todas as escrituras. E eu tenho certeza que você vai se maravilhar com as coisas que você vai descobrir, com as coisas que você vai entender, com as coisas que você vai ficar sabendo ao ler as escrituras. A Bíblia, ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Ela é um livro atualíssimo. É o que Deus deseja que a gente saiba de fato. Então, espero que você tenha gostado desse podcast. Deus abençoe muitíssimo a sua vida e leia a Bíblia.